Mar de Sombras é a proposta do José Castelo no livro Inventário das Sombras, que é uma nova edição, mas uma edição revista, revisitado todos aqueles motivos que o levaram a escrever todos esses painéis sobre Dalton Trevisan, Hilda Hilst, Adolfo Bioy Casares, Manuel de Barros, figuras primordiais da cultura brasileira, sobretudo, mas também da cultura universal. João Castelo busca o que há de mais sombrio na obra e na vivência dessas figuras. É um livro tenso, um livro denso, mas um livro, sobretudo, de confissões de pessoas fundamentais para a cultura universal. Castelo, vamos falar sobre o Inventário das Sombras, que é uma reedição, mas é uma reedição revista, né? Inclusive com 3 textos novos. Você revisitou esses textos, reviu esses textos? O que há entre a primeira edição e esta nova edição do Inventário das Sombras? Eu reli o livro, mas eu não mexi em praticamente nada nos textos publicados da primeira edição de 1999. Eu fiz pequenas alterações para corrigir erros que, ao longo dos anos, me apontaram, né? No texto do Nelson Rodrigues e no texto do João Antônio. Mas foram coisas muito pequenas, e realmente com a intenção unicamente de corrigir erros. Não estou dizendo que esteja tudo perfeito, mas eu acho que é um livro que fez sucesso relativo, que muita gente leu, muita gente estudou, muita gente gosta. Eu acho que fica como está, sabe? Acho que está bem, está bem. Tá. Eu me sinto feliz com esse livro. O livro é de sua vivência como repórter de cultura, ligado sobretudo à literatura, a sua convivência com esses personagens, muitos de maneira pessoal mesmo, alguns intencionais, como o Dalton Trevisan, que você nunca teve um encontro pessoal com ele, né? Quer dizer, é também um livro de suas experiências, né? São quase que crônicas a sua convivência com esses personagens. Você descreveu bem. O ponto de partida de quase todos os retratos, eu chamo de uma coleção de retratos. O ponto de partida foram entrevistas, às vezes várias, que eu fiz com cada um desses personagens. Mas o livro não é uma simples coletânea dessas entrevistas, de jeito nenhum. Pelo contrário, a partir de cada grupo de entrevistas, eu reescrevi um texto, que é o texto que resultou no retrato, mais pessoal, porque eu penso, Maurício, que o retrato ele é radicalmente pessoal. Se eu vou tirar um retrato seu, eu tenho que decidir se eu quero você de frente, de lado, se eu quero só o seu rosto, se eu vou desprezar as suas mãos ou não, né? Se eu quero mais sombreado, se eu quero com muita cor, que ambiente eu quero, que paisagem, né? No retrato, o retrato é uma coisa autoral. Mesmo o retrato das artes visuais, ele é um trabalho autoral. O autor está o tempo todo escolhendo perspectivas, fazendo recortes. É o oposto da biografia, que pretende contar a vida inteira do sujeito, esgotar. O retrato, não. O retrato ele pega alguns ângulos e fica nesses ângulos. Então, para destacar essa coisa arbitrária que tem no retrato, de escolha íntima, eu também me coloquei muitas vezes como personagem, entendeu? É como se descrevesse não só o retratado, mas o retratista, não para falar de mim, José, mas para falar das minhas experiências, das minhas sensações, dos meus pensamentos, sentimentos naquela situação de estar diante de Clarice Lispector, de Nelson Rodrigues, de José Saramago, né? Manuel de Barros. Então, eu entro em cena e discuto, inclusive, o que é essa relação repórter-entrevistado, retratista-retratado, né? Que normalmente ela tenta ser neutra. E ela não é neutra. Ela nunca é neutra.
a imparcialidade não existe. A imparcialidade. Cada vez sabemos mais disso, a duras penas. Exatamente. Agora, é interessante porque você fala dessa a experiência, por exemplo, com João Antônio, que é um autor tão esquecido e lamentavelmente e tão fantástico, que ele lhe apresenta o universo dele que era oposto ao seu, né? Que é aquele universo de subúrbio. Mas mais que o universo do subúrbio, é o imaginário do subúrbio que ele lhe apresenta. E você era muito novo quando conheceu. Quer dizer, a delicadeza de um encontro assim, então, a pessoa já madura e com a verve do João Antônio, e você ali, um quase foca do jornalismo. Um foca mesmo, um É. foca. Um foca, e com muito orgulho de ser foca do João Antônio, sabe? O João Antônio foi um grande amigo. Além de ser um escritor que eu sempre admirei muito, uma mente fervilhante, que sempre me interessou muito, um radical, um rebelde, um homem de muita coragem, mas ele foi um grande amigo, ele me deu colo, me deu abrigo, acreditou em mim numa hora em que nem eu ainda acreditava em mim, entendeu? Isso, para um rapaz de 20 e poucos anos, você sabe disso, você viveu isso também, é fundamental que um cara mais velho, alguns homens ou mulheres, independentes, que você admire, se sirvam de espelho, te acolham, digam, não, pô, tem coisa aí interessante em você, investe nisso, faz isso. E ele, ao mesmo tempo, isso que você falou, ele era um cara que vivia muito sonhando o subúrbio, o Rio de Janeiro, a Praça Cesareiro Correia, em Copacabana, eram cenários de sonho também, embora ele fosse um escritor realista. E ele me levava para dentro desses sonhos dele. Foram viagens que eu fiz escoltado pelo João Antônio. Tive essa honra e a chance de aprender com ele, porque foi um cara que me deu a mão e me levou em lugares que sozinho eu não entraria, ou por falta de possibilidade, ou de coragem, ou de imaginação. E isso é fundamental. E isso eu espero ter retratado, que apareça no retrato que eu escrevi, porque é uma dívida que eu tenho com esse cara. Muito grande mesmo. Pois é interessante esse livro, já desde a primeira edição me chamou muito a atenção isso, que é um inventário de sombras. Você fala de momentos tensos, doídos desses personagens, mas ao mesmo tempo são textos de gratidão, né? Que as lições que você teve com a convivência nessas sombras. É isso mesmo? Quer dizer, o livro também é um livro de gratidão? Sim, eu tenho imensa gratidão por todos eles, até pelos que eu não conheci, como o Dalton Trevisan, que continua vivo, fugiu de mim, mas, apesar disso, eu tenho gratidão à fuga dele, entendeu? É porque eu aprendi com isso. Aí tem a questão da sombra, quer dizer, por que me interessou sempre nesses escritores, em geral, que eu entrevistei, e pessoas que eu entrevistei, em geral? É sair do óbvio, é tentar entender o que se passa ali nas entrelinhas. Hoje a gente vive nesse mundo, você sabe muito bem, de superexposição, todo mundo quer ser celebridade, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer ser um minuto de fama. Essa obsessão pelo sucesso, pela glória, esses personagens tiveram sucesso, tiveram glória, mas eles foram, antes de tudo, seres humanos, homens e mulheres, que comeram o pão que o diabo amassou em muitos momentos da vida deles. E isso não é só um lado marginal. Não, esses momentos difíceis não só fizeram parte da caminhada deles, como são momentos em que eles conseguiram se construir como os grandes escritores que são. Entendeu? Quer dizer, não consigo imaginar, por exemplo, a Clarice, sendo Clarice, sem ter passado pelo alto grau de sofrimento pessoal que ela passou. Ela incorporou esse sofrimento à sua obra. O sofrimento, a dor, a luta com o mundo, ela é um elemento de criação. A criação vem muito de uma reação da gente aos socos que a gente leva do mundo, às decepções, aos lutos.
não é? Então, nessa zona de sombras, normalmente pouco destacada, ou até, sobretudo pelos jovens contemporâneos, com todo respeito aos jovens, e inveja da sua juventude, entendeu? Ai, meus 20 anos, mas, pô, ao mesmo tempo, eles têm essa coisa de querer esconder o que não é muito legal, tem que estar sempre na posição mais correta, mais bonita, mais charmosa, tudo tem que estar muito perfeitinho. Essa ideia de perfeição, ela é fatal e transforma todos em seres iguais, que é o que você vê no Facebook, no Instagram, é tudo mais ou menos parecido, padroniza o mundo. E se você vai pelo sofrimento, pela sombra, você encontra as diferenças, e aí você encontra as pessoas de uma forma mais profunda, na verdade de cada uma. Há uma questão curiosa que você, de certa forma, salienta muito, tanto na Clarice Lispector quanto na Hilda Hilst, o intenso preconceito que elas sofreram. Inicialmente por serem mulheres bonitas, né, e não se acreditava a própria Lígia Fagundes Telles também tem um depoimento dela do encontro com Mário de Andrade, e que o Mário não acreditava que ela pudesse ser escritora, né? Quer dizer, você salienta muito essa questão. Isso também foi muito forte até em homem. O Caio, que você descreve aqui, o Caio Fernando Abreu, também sofre esse preconceito, né? Quer dizer, a pessoa estava num nível tal de glamour que ele não poderia ser um escritor de fato, né? Quer dizer, é esse tipo de vida que você busca descrever nessas sombras, digamos assim. Você tocou num ponto que é muito importante, me parece, que é o de vencer, ultrapassar o mundo dos preconceitos, das ideias preconcebidas, das ideias fixas. Por exemplo, você começou dizendo por aí, a respeito das mulheres, né? A gente acha que é uma coisa do passado, não vou citar nomes, mas está cheio de demonstrações públicas de ódio à mulher, em situações mais diversas. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa, esse preconceito com a mulher, por exemplo, é uma coisa ainda muito forte. O machismo é muito forte, como o racismo é muito forte, como a homofobia é muito forte. O Caio foi vítima da homofobia, o Noll, de certa forma, também, entendeu? Quer dizer, então são zonas que nos retratos oficiais você procura deixar de lado. Não, isso é uma coisa mais pessoal, é íntimo, eu não quero fazer escândalo. Não é para fazer escândalo, é porque ali se passam coisas que são decisivas. Quer dizer, como você disse, Clarice e Hilda, por exemplo, tiveram que derrotar leões para se afirmar. Você pensa na vida pessoal das duas, pagaram um preço altíssimo, entendeu? Mas se afirmaram. A correspondência da Clarice saiu recentemente, a correspondência completa pela Rocco. Você lê as cartas dela, como a Clarice sofria, por exemplo, porque era mulher de embaixador e tinha que ficar naquela posição de madame na Europa e dar coquetel. Aquilo que parece muito glamouroso e tal, para ela era tortura aquilo. Era horrível, ela fugiu daquilo. Né? Então, é uma questão também de entrar na sombra para tentar dar mais dignidade, dar a dignidade justa ao que normalmente é tratado de forma indigna, infelizmente. Você tem uma experiência curiosíssima com a Clarice, que ela lê um conto seu, né, e diz: você jamais será um escritor porque você tem medo, você é medroso. Quando é que acabou esse medo? Quando é que você consegue romper esse medo para se tornar um escritor? Olha, Maurício, até hoje, eu ouço a voz da Clarice no telefone me dizendo: você é um homem muito medroso e com medo ninguém escreve boa tarde, entendeu? E batendo o telefone na minha cara. Aquilo ali
Foi um minuto, sei lá, mas foi a crítica literária mais importante que eu já recebi na minha vida. E ela é porque a Clarice não tinha minhas palavras, entendeu? E foi uma sorte minha que ela tenha resolvido chegar para mim para dizer a verdade. Eu realmente, como qualquer jovem escritor, mas eu um pouco mais, que sempre fui muito tímido, muito contido, eu queria escrever, mas muita coisa me prendia. Dúvidas, excesso de pudores, excesso de... Essa coisa que qualquer escritor jovem passa. Eu passei nisso de uma forma muito intensa. Então, receber esse choque da Clarice foi uma coisa fundamental na minha vida. Foi uma coisa que me acordou. Não aconteceu de imediato eu começar a escrever, mas é uma voz que ecoa até hoje dentro de mim, com muita força, sabe? Essa questão do medo que impede a gente de fazer muitas das melhores coisas da vida. A gente não faz por medo. A Clarice sabia disso, né? E ela assinalou isso de uma forma contundente, quase com a faca no meu pescoço. Entendeu? Há uma curiosidade que é interessante, porque em 94 você encara o Vinícius de Moraes, escrevendo a biografia O Poeta da Paixão. Depois você se desafia a enfrentar Rubem Braga, né, a varanda do Rubem Braga, aquele perfil que você escreve, que é quase uma biografia também do João Cabral, né, O Homem Sem Alma. Mas eu lembro que já quando você lançou o Vinícius de Moraes, você tinha um sonho de escrever uma biografia de Clarice. É o medo que o fez não encarar novamente a Clarice? Não, é que, primeiro, tem uma questão pessoal aí para mim. Assim, a Clarice, para mim, ela se transformou um pouco num mito, ela foi importante demais na minha vida, ela bagunçou demais, os textos dela bagunçaram demais a minha cabeça, para o bem, me transformaram muito. Então, é uma escritora que até hoje eu releio, e que, claro, tem períodos que não, mas vivo relendo, dou oficinas de leitura, né? E é uma escritora que sempre me deixa perplexo, sempre. Ela me desarma o tempo todo. Depois nós temos lindos livros já biográficos sobre a Clarice, a começar pela magnífica biografia da Nadia Gottlieb, que é certamente a melhor coisa que já se escreveu sobre a vida da Clarice, é a biografia da Nádia. Mas existem outros também de muita qualidade. Então, é uma situação diferente, por exemplo, quando eu fui escrever a biografia do Vinícius, que não havia biografia do Vinícius publicada, eu escrevi a primeira. Agora mesmo, lá no Recife, o Henrique Hinojosa lançou um lindo livro, a Clarice no Recife, falando da infância que a Clarice passou no Recife. Existem muitos aspectos na vida dela que ainda não foram trabalhados, mas é uma escritora que está tão grande dentro de mim que, às vezes que eu tentei, eu sempre achava que eu estava aquém dela e desistia. Medo, pode ser. Pode ser que ainda seja o medo. Pode ser, mas Agora, a verdade no Inventário de Sombra, você faz um texto da sua reação diante da escrita do Poeta da Paixão, né? A sua perplexidade diante do primeiro livro. É uma posição de muitas dúvidas, né? Diz, olha, o livro está pronto, está entregue ao editor, e agora? E agora, José? Para ser um pouco drummondiano. Essa perplexidade ainda lhe assalta quando você vê um novo livro pronto? sempre, irmão, sempre. Agora mesmo eu estou com um romance pronto, novo, que eu aprontei ano passado, chamado Jardim das Amoreiras. Esse romance está sendo negociado aí com uma editora. Não sei o que vai dar, enfim. Mas eu te confesso, cada dia que eu penso nesse livro, eu tenho a maior vontade de ligar para a editora e dizer: me praça de volta que eu vou mexer umas coisas. Entendeu? Eu tenho muitas dúvidas em relação a ele, como tenho dúvidas em relação aos livros que eu já publiquei. Por exemplo, o romance Ribamar.
Já fui muitas vezes chamado para falar sobre Ribamar e para ler trechos do Ribamar. Eu começo a ler, me dá uma vontade de mudar a coisa, de saltar a palavra, de corrigir frase. Às vezes, meu Deus, por que eu escrevi isso, não escrevi aquilo? Eu acho que a dúvida ela fica para sempre. Quer dizer, de novo, essa ideia da perfeição, não só ela não existe, é um ideal que vai além do humano, como, infelizmente, muitas vezes ela dificulta, ela serve de obstáculo, de barreira para a gente. Se for achar que eu só vou entregar um livro para a editora quando o livro estiver perfeito, eu não vou entregar nunca. E o Ribamar, sobretudo, porque é um livro muito pessoal, né? Que é a sua relação com o seu pai, né? Sim, sim. Sim, foi um livro que eu escrevi durante 4 anos, eu acho, 4 anos e meio. Foi um livro muito difícil de escrever, muito difícil. A um ponto, na fase final, na época eu fazia acupuntura, e eu fui ao meu acupunturista, eu estava muito tenso naquela fase final. E o acupunturista começou a botar as agulhas e tal, e virou para mim e falou assim: você não está bem. Falei: mas por que você está dizendo isso? Você não está bem. Quando terminar aqui, que a enfermeira tirar as agulhas, vai lá na outra sala para conversar comigo. Aí eu fui. Aí ele chegou e perguntou: mas o que está acontecendo com você? Eu falei: olha, na verdade é o seguinte, eu estou escrevendo um livro que está me perturbando, que está me enlouquecendo. De que se trata esse livro? Aí eu resumi em 5 minutos o que eu estava tentando escrever. Ele ouviu em silêncio absoluto. No final, virou para mim e disse: é o seguinte, é uma ordem médica. Pare de escrever esse livro imediatamente, ou você vai morrer. Foi essa a frase. Ou você vai morrer. Cara, eu fiquei tão chocado, não falei nada, fiquei olhando para a cara dele, levantei e fui embora. Paguei a secretária e nunca mais voltei nesse cara, que é um cara que eu respeito muito. Mas eu acho que ele foi além, inclusive porque eu não morri, né, Maurício? Primeira coisa, a premonição dele. Eu sobrevivi, publiquei livro e tal, e estou aí, pelo menos por enquanto. Então, foi um choque. Agora, ele dizer isso para mim, hoje, com distância, eu consigo pensar, é porque realmente eu não devia estar nada bem. Eu não devia estar nada bem, e isso devia estar completamente estampado na minha cara, na minha aparência, no meu olhar. É uma travessia escrever um livro sem dramatizar. Que às vezes você fala isso, parece que as pessoas aí, você deve ser um santo, um iluminado. Não, não é nada disso. É uma experiência absolutamente humana que qualquer um vive, qualquer pessoa que tenta escrever vive. Só que a partir do momento que você se mete a mexer com a memória, com a fantasia, com a imaginação, você está mexendo em fogo, né? Você está mexendo em fogo. E o Jardim das Amoreiras, o que a gente pode esperar? Por superstição, eu prefiro não falar. O que eu posso dizer é o seguinte: é um romance. As primeiras anotações do Jardim das Amoreiras foram de 1999. Eu concluí durante a pandemia. É claro que eu não fiquei esses 20, 21 anos escrevendo o Jardim das Amoreiras. Eu escrevi vários livros, mas parava meses, ou um ano e meio, mas sempre voltava para os cadernos, né? Então, é um livro hoje, ele chegou na primeira versão a ter perto de 800 páginas, 700 páginas de computador. Eu cortei, cheguei a 350, mais ou menos. Às vezes acho que cortei demais, às vezes acho que cortei de menos, enfim. Então, é um livro que me acompanhou durante 20 anos. Pode ser que não gostem, pode ser uma maluquice, podem achar o que quiserem, mas, na minha vida, ele é um livro fundamental, porque foi uma história que está aqui dentro de mim. Entendeu? E não tem nada a ver comigo, não é autobiográfico. Não. O personagem principal, Luiz Geguiar, é uma pessoa tem muitas semelhanças comigo, mas tem muitas diferenças. Tem coisas que eu jamais viveria, que eu odeio nele, e o cara tem, entendeu? Então, é um livro que está muito misturado comigo. E
e se passa em Portugal, se passa todo ele em Lisboa. Maravilha. É bom, então vamos esperá-lo. Vamos esperar. José, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Maurício. Muita gentileza, gostei muito de falar contigo. Tá? Boa sorte. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço.